Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 25, dia 14 de agosto de 2023. A pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. E aconteceu que, apertando o povo para ouvir a palavra de Deus, pôs-se à beira do lago de Genezaré, e viu 2 navios parados junto ao lago. Mas os pescadores haviam saído deles e estavam lavando suas redes. Ele entrou em um dos navios, que era de Simão, e pediu para que ele saísse um pouco da terra. E ele se sentou e ensinou as pessoas fora do navio. Tendo acabado de falar, disse a Simão: lança as tuas redes para um lado. E Simão, respondendo, disse-lhe: mestre, labutamos toda a noite e nada pegamos. Contudo, por tua palavra, lançarei a rede. E tendo feito isso, cercaram uma grande multidão de peixes e sua rede quebrou. E eles acenaram para seus parceiros que estavam no outro navio para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram os 2 navios, de modo que começaram a afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, ó Senhor. Pois ele e todos que estavam com ele ficaram admirados com a tiragem dos peixes que haviam apanhados, e também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante apanhareis homens. E quando eles trouxeram seus navios para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, 11. Temos nesses versículos a história do que é comumente chamado de pesca milagrosa. É um milagre notável em 2 contas. Por um lado, isso nos mostra o domínio completo de nosso Senhor sobre a criação animal. Os peixes do mar são tão obedientes à sua vontade como as rãs, moscas, piolhos e gafanhotos nas pragas do Egito. Todos são servos e todos obedecem aos seus mandamentos. Por outro lado, há uma semelhança singular entre este milagre operado no início do ministério de nosso Senhor e outro que o encontramos operando após sua ressurreição no final de seu ministério, registrado por João 21. Em ambos lemos sobre uma pesca milagrosa. Em ambos, o apóstolo Pedro tem um lugar de destaque na história. E em ambos, há provavelmente uma profunda lição espiritual que se encontra abaixo da superfície externa dos fatos descritos. Devemos observar nesta passagem a prontidão incansável de nosso Senhor Jesus Cristo para toda boa obra. Mais uma vez o encontramos pregando a um povo que o pressionava para ouvir a palavra de Deus. E onde ele prega? Não em qualquer edifício consagrado ou lugar separado para culto público, mas ao ar livre, não em um púlpito construído para uso de um pregador, mas em um barco de pescador. Almas estavam esperando para serem alimentadas. A inconveniência pessoal não teve lugar em sua consideração. A obra de Deus não deve ficar parada. Os servos de Cristo devem aprender uma lição da conduta de seu mestre nesta ocasião. Não devemos esperar até que cada pequena dificuldade ou obstáculo seja removido, antes de colocar a mão no arado ou sair para semear a semente da palavra. Muitas vezes faltam-nos edifícios convenientes para reunir um grupo de ouvintes. Muitas vezes faltam quartos convenientes para reunir as crianças na escola dominical. O que, então, devemos fazer? Vamos ficar quietos e não fazer nada? Deus me livre. Se não podemos fazer tudo o que queremos, então vamos fazer o que pudermos. Vamos trabalhar com as ferramentas que temos. Enquanto estamos demorando e atrasando, almas estão perecendo. E o coração preguiçoso que está sempre olhando para a cerca de espinhos
e para o leão no caminho. Provérbios 15, 19, 22, 13. Onde estamos e como estamos, em época ou fora de época, por um meio ou outro, pela língua ou pela pena, falando ou escrevendo, esforcemo-nos para estar sempre trabalhando para Deus, mas nunca fiquemos parados. Devemos observar, em segundo lugar, nesta passagem, que encorajamento nosso Senhor dá à obediência inquestionável. Dizem-nos que, depois de pregar, ele disse a Simão: lança-te ao mar e lança as redes para pescar. Ele recebe uma resposta que exige de maneira impressionante a mente de um bom servo. Mestre, disse Simão, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. No entanto, com sua palavra, lançarei a rede. E qual foi a recompensa desse pronto cumprimento dos mandamentos do Senhor? Imediatamente somos informados, quando eles fizeram isso, eles pegaram um número tão grande de peixes que suas redes começaram a se romper. Não precisamos duvidar de que uma lição prática para todos os cristãos está contido nessas simples circunstâncias. Devemos aprender a bênção da obediência imediata e sem hesitação a todo mandamento claro de Cristo. O caminho do dever às vezes pode ser difícil e desagradável. A sabedoria do curso que propomos seguir pode não ser aparente para o mundo, mas nenhuma dessas coisas deve nos comover. Não devemos conferir com carne e sangue. Devemos seguir em frente quando Jesus disse, vá. Devemos fazer uma coisa com ousadia inabalável e decidida quando Jesus diz, faça. Devemos andar por fé e não por vista, e crer que o que não vemos agora como certo e razoável, veremos no futuro. Assim, agindo, nunca descobriremos a longo prazo que somos perdedores. Agindo assim, descobriremos mais cedo ou mais tarde que colheremos uma grande recompensa. Devemos observar, em terceiro lugar, nesta passagem, o quanto a sensação da presença de Deus rebaixa o homem e o faz sentir sua pecaminosidade. Vemos isso notavelmente ilustrado pelas palavras de Pedro, quando a pesca milagrosa o convenceu de que aquele que era maior do que o homem estava em seu barco. Lemos que ele se prostrou aos joelhos de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, ó Senhor. Ao medir essas palavras de Pedro, devemos, é claro, lembrar o momento em que foram ditas. Ele era, na melhor das hipóteses, mas um bebê na graça, fraco na fé, fraco na experiência e fraco no conhecimento. Em um período posterior de sua vida, ele teria sem dúvida dito, fique comigo e não parta. Mas ainda assim, depois de cada dedução desse tipo, as palavras de Pedro expressam exatamente os primeiros sentimentos do homem quando ele é colocado em contato próximo com Deus. A visão da grandeza e santidade divina faz com que ele sinta fortemente sua própria pequenez e pecaminosidade. Como Adão depois da queda, seu primeiro pensamento é se esconder. Como Israel sob o Sinai, a linguagem de seu coração é: não deixe Deus falar conosco para que não morramos. Êxodo 20, 19. Vamos nos esforçar para saber mais e mais a cada ano que vivemos nossa necessidade de um mediador entre nós e Deus. Procuremos cada vez mais perceber que sem um mediador, nossos pensamentos sobre Deus nunca podem ser confortáveis. E quanto mais claramente vemos Deus, mais desconfortáveis devemos nos sentir. Acima de tudo, sejamos gratos por termos em Jesus o próprio mediador, cuja ajuda nossas almas requerem, e que por meio dele podemos nos aproximar de Deus com ousadia e lançar fora o medo. Fora de Cristo, Deus é um fogo consumidor,
Em Cristo, Ele é um Pai reconciliador. Sem Cristo, o mais escrito moralista pode tremer ao ponderar sobre seu destino final. Por meio de Cristo, o principal dos pecadores pode se aproximar-se de Deus com confiança e sentir a paz perfeita. Devemos observar por último nesta passagem a poderosa promessa que Jesus oferece a Pedro. Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar homens. Essa promessa, podemos acreditar, não foi destinada apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos, e não apenas para todos os apóstolos, mas para todos os fiéis ministros do Evangelho que seguem os passos dos apóstolos. Foi falado para seu encorajamento e consolo. Destinava-se a apoiá-los sob esse sentimento de fraqueza e inutilidade pelo qual eles, às vezes, são quase sobrecarregados. Eles certamente têm um tesouro em vaso de barro, segundo Coríntios 4, 7. São homens de paixões semelhantes às dos outros. Eles encontram seus próprios corações fracos e frágeis, como os corações de qualquer um de seus ouvintes. Eles são muitas vezes tentados a desistir em desespero e a deixar de pregar. Mas aqui está uma promessa, na qual o grande cabeça da igreja os faria se apoiar diariamente. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Oremos diariamente por todos os ministros, para que sejam verdadeiros sucessores de Pedro e seus irmãos, para que preguem o mesmo evangelho completo e gratuito que pregaram e vivam as mesmas vidas santas que viveram. Estes são os únicos ministros que provaram ser pescadores de sucesso. A alguns deles, Deus pode dar mais honra e a outro menos. Mas todos os verdadeiros e fiéis pregadores do Evangelho têm o direito de acreditar que seu trabalho não será em vão. Eles podem muitas vezes pregar a palavra com muitas lágrimas e não ver o resultado do seu trabalho. Mas a palavra de Deus não voltará vazia. Isaías 55, 11. O último dia mostrará que nenhuma obra sincera para Deus jamais foi desperdiçada. Todo pescador fiel encontrará as palavras de seu mestre cumpridas. Você pescará homens. Amém e amém. Tem continuação. Senhor, dá-nos uma linda semana na santa presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.